Olá, eu sou a Lilian, criadora da página Coisas de RH, e aqui nesse canal eu te entrego conteúdos gratuitos para te ajudar a aprender DP na prática e executar os cálculos e processos com segurança. No vídeo de hoje você vai aprender como proceder na prática quando a empregada gestante ganha o bebê durante as férias. Veremos juntos aqui tudo o que acontece no processo de nascimento do bebê. Se esse conteúdo te interessa, já curte esse vídeo aqui. E se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, porque aí eu consigo te ajudar e saber, o que trazer para melhorar aí o seu aprendizado. Primeiro vamos por partes. Você sabe que a licença maternidade e as férias são dois tipos de afastamento, certo? Se você não sabe, eu vou te explicar um pouquinho. A licença maternidade é aquele período que a empregada gestante tem desde o momento ali que ela ganha o bebê, pode ser até antes, dependendo da situação, para se afastar e ter esse primeiro momento ali com o seu recém-nascido, Aquele geralmente é 120 dias, mas na conversão coletiva pode trazer um pouco a mais. E as férias é aquele período que todo empregado tem direito aí após um ano de trabalho, que são os 30 dias de descanso, Ela podendo ser dividida aí em até 3 períodos. O primeiro ponto é a gente saber isso. O que acontece, o que tem acontecido muitas vezes nas empresas, que é justamente o assunto desse vídeo de hoje. A empregada gestante está de férias, ela sai de férias antes do nascimento do bebê e pode ser que ocorra o nascimento no meio desse período. E aí, o que acontece? A pessoa que está ali no DP, a empresa, se o dono da empresa, por exemplo, não tem conhecimento, fica na dúvida de como proceder. Continua as férias? Não continua? A pessoa tem que se afastar por licença maternidade? O que o DP tem que fazer nesse momento? Se você já se deparou com uma situação dessa, eu acredito que na primeira vez você deve ter ficado com muita dúvida, Porque quando eu comecei no DP, isso foi um tipo de situação que aconteceu comigo e eu fiquei de mãos atadas, porque eu não sabia como proceder. Naquela época não tinha vídeo no YouTube, não tinha curso online, era muito mais difícil o acesso às informações, A gente ficava muito mais dependente. Mas hoje, com acesso a tanta informação, a gente tem que tomar o cuidado de buscar isso em canais confiáveis, como esse aqui, por exemplo, para você saber proceder da maneira correta. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha recém começado e aconteceu uma situação dessa. E aí o que aconteceu? O sistema que eu trabalhava, ele tinha uma parametrização toda diferente. Então, para o caso da licença maternidade, eu tive que configurar vários eventos novos para ele entender que aquela pessoa estava de férias e depois ela entrou de licença maternidade. Aí no retorno daquelas férias, o sistema tinha que entender que ela já tinha recebido aquele valor. Naquele sistema em específico foi bem complicadinho esse ajuste, mas cada sistema vai variar essa configuração. Então a gente precisa conhecer os parâmetros certinho para não fazer nenhuma parametrização errada. E se estiver parametrizado já, pode ser que geralmente já está, quando você entra na empresa, você tem que conferir para ver se vai dar tudo certo. O que acontece, Por que é importante você saber desse tipo de situação? Porque é uma situação que você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar. Pode acontecer, em determinado momento, tiver uma empregada e essa empregada ficar gestante, engravidar, você vai ter que saber como lidar com esse tipo de situação. Qual que é o recomendado? O recomendado é você fazer um controle das férias para que não chegue nesse ponto. A licença maternidade, ela é um afastamento previsível, ou seja, a gente sabe mais ou menos quando que o bebê vai nascer, considerando uma situação de uma gestação normal. Então, a empresa tem essa previsão, diferente de um afastamento, por exemplo, por acidente de trabalho, onde o empregado, acidente de trabalho, um acidente normal, onde o empregado pode sofrer a qualquer momento um acidente e a gente não tem como controlar esse tipo de situação. Já uma gravidez, um nascimento ali de um bebê, é previsível, você sabe que mais ou menos ali, dali a 9 meses, aquele neném vai nascer e a empresa já consegue se programar. E aí, o que é ideal o DP fazer? O ideal é ter um controle dessas férias para não deixar vencer a ponto de você ter que conceder antes ou então ali no meio. Geralmente, quando a pessoa tira férias antes, é por causa disso, é porque já está vencendo a segunda. A maioria das gestantes que eu tive contato, que eu trabalhei, preferem tirar as férias
depois, para prorrogar um pouquinho mais ali a licença maternidade. Então, se a gestante tem, por exemplo, 30 dias vencidos de férias, ela prefere tirar depois ali que termina a licença maternidade, que aí ela tem mais um mês para ficar junto com a criança. Além disso, você tem que saber orientar tanto a empregada quanto a empresa. A gestante, a empregada, principalmente se não trabalha no DP, ela vai ter muita dúvida, né? Como é que eu faço? O que eu tenho que entregar? Como é que fica a minha licença? Como é que fica o pagamento? O que eu vou receber? Então, você precisa conhecer esse tipo de situação que pode acontecer no DP para poder orientar a empresa. Se você trabalha numa contabilidade que tem o tratamento com os clientes, você precisa orientar o cliente, que o cliente vai questionar, né? A empregada tal tá gestante, como é que eu procedo? Posso estar férias? Eles questionam, geralmente eles questionam. Então, você que trabalha no DP, que quer entrar nessa área, precisa estar atenta para esse tipo de situação que pode acontecer. Além disso, é importante você saber sobre esses processos também para não fazer nenhum procedimento errado, porque o afastamento ele tem seus impactos, né? Tanto as férias quanto a licença maternidade. Então, tanto a empresa quanto a empregada não ser prejudicada, não pagar coisa mais, não pagar coisa menos, você precisa saber como lidar com esse tipo de situação. Se você fizer algo errado e não se atentar a esse processo, você pode prejudicar aquela gestante. Por exemplo, eu já tive uma situação que não foi lançado o afastamento da licença maternidade, foi visto só depois e aquela gestante foi prejudicada, no sentido do afastamento, né? Mas a empresa depois teve que fazer o pagamento todo retroativo ali para ela daquele período. Ela estava simplesmente sem receber. Não foi lançado no sistema, simplesmente não foi comunicado o RH. Era uma empresa que trabalhava à distância, então não tinha como a gente saber sem a pessoa que estava lá na localidade nos informar. E aí aconteceu esse caso da pessoa ficar sem receber o salário, né? Porque a gente não tinha essa informação. Ela entrou em contato porque não tinha recebido e aí nós fomos descobrir que essa pessoa tinha ganhado, né, o bebê. Outro ponto importante é que quando a empresa tem uma gestante, ela faz esse afastamento, gera essa licença maternidade e ela compensa esse valor na guia de INSS. Então precisa estar cadastrado certinho para que a empresa possa fazer o pagamento correto e receber essa devolução, nem a mais e nem a menos. Ela vai acontecer automaticamente. Hoje a gente envia através do e-social e a dedução já tem que estar parametrizada certinho no sistema para acontecer lá na guia de INSS, que é pela DCTF Web. Então, a gente precisa ter esses lançamentos corretamente para fazer essa dedução correta também. E a empresa não ser prejudicada futuramente, ser cobrada, ser autuada por estar compensando algo indevido. Quanto antes você entender isso, menos erros você vai cometer, né? E se você está aqui, eu tenho certeza que é porque você quer aprender esse assunto, quer aprender algo diferente. Então, antes da gente começar a partir para a prática de fato, eu quero te parabenizar por estar aqui buscando esse conteúdo, tá bom? Onde é que eu vejo que as pessoas mais erram quando o assunto é férias versus licença maternidade? É justamente no início dessa licença. O que eu faço? Eu pauso as férias, eu continuo e eu já paguei. O que acontece com os valores e tudo mais? O correto é interromper as férias e iniciar a contagem da licença maternidade. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma empregada que estava de férias até o dia 30, mas lá no dia 20 nasceu o bebê, no meio dessas férias. O que acontece? Você tem que pausar as férias, né, isso no sistema, e lançar o início da licença maternidade. Após o final dessa licença maternidade, continua, né, aqueles 10 dias de férias ali normalmente. Tem sistema que ele não vai alterar lá a data, você vai ter que controlar isso manualmente, eu já vi, mas o correto não é. O correto é você ir lá pausar aquelas férias e aí depois você lança o início da licença maternidade e ao final da licença maternidade lança os dias que ficaram pendentes. Já vi empresa que iniciou a licença maternidade após os dias de férias para não dar problema no sistema, tá? Mas o correto é lançar já no momento ali que acontece o nascimento, porque você vai ter os documentos diferentes da data que está no sistema e aquilo vai virar uma confusão. Por isso que eu falei que o ideal é ter esse controle de férias muito certinho para você evitar esse tipo de situação, para evitar, né, que aconteça isso do bebê nascer ali durante as férias, quando as férias são concedidas já muito em cima. A gente sabe que geralmente existe uma previsão de nascimento, mas pode acontecer do bebê vir antes, às vezes pode passar um pouquinho. Então, o ideal é
controlar essas férias para não ter esse vencimento muito próximo ali que obrigue essa gestante a sair para não dobrar o segundo período. O ideal é você ter o controle dessas férias mensalmente, né? Terminou o fechamento da folha, tira lá um relatório, geralmente o sistema traz essa informação e verifica quem está com o período vencendo. Além disso, ter uma comunicação acertada ali, alinhada com os gestores, né? Por exemplo, eu trabalhei em empresa que era de produção, então não podia simplesmente eu ir lá e dizer que a pessoa tinha que tirar férias. Isso exige uma organização, não só em produção, mas no administrativo também, né? Então, a gente precisa estar sempre alinhado ali com os gestores para comunicar, precisa conceder férias para tal pessoa até tal período, para ele já ir se organizando, já tentar trazer essa informação antes, né? Não só quando está vencendo, porque assim vai facilitar o nosso trabalho e não vai ter problema. Além disso, você precisa sempre ter o hábito de consultar a convenção coletiva, que pode trazer alguma informação mais benéfica, trazer alguma orientação a respeito desse afastamento, de qualquer afastamento, mas em relação à licença maternidade, geralmente tem informação sobre estabilidade. Então, por exemplo, eu já vi convenções coletivas que a estabilidade era até 60 dias após o retorno, já vi convenção que era 120 dias após o retorno. Então, você sempre tem que ter o hábito de consultar, né, a convenção coletiva para ver se traz alguma orientação mais benéfica. Geralmente, acerca da licença maternidade é isso. Eu já vi também estabilidade de férias em convenção. Se não tiver nada na convenção coletiva, não existe. Mas como a gente está falando desses dois afastamentos, você precisa sempre estar de olho, né, na sua convenção coletiva, que representa ali a empresa que você trabalha, para ver se tem algo mais benéfico para aquela trabalhadora com relação a isso. As férias e a licença maternidade são dois tipos de afastamento que fazem parte aí da base do DP, ou seja, você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar. Pode ser que essa situação não aconteça com você, mas você precisa estar preparado. É a mesma coisa, por exemplo, assim, que deixar para fazer o seguro de um carro só depois que acontece um acidente. Você não tem como prever quando isso vai acontecer. No caso da licença maternidade, até tem. Mas o que eu quero dizer aqui é que você precisa estar preparada para, se acontecer essa situação, você já saber como agir. E não esperar acontecer para correr atrás, para se bater, para fazer às vezes coisa errada. Se não acontecer com você, né? Pode ser que você trabalhe a sua vida inteira e não aconteça esse tipo de situação. Ok, né? Melhor para você, mas esse conhecimento que você adquiriu aqui, hoje nesse vídeo, por exemplo, não vai te atrapalhar em nada, pelo contrário, você só vai sair ganhando. E olha só, pode ser que em algum momento isso caia até em um teste prático numa entrevista. Você não vai ter uma situação dessa diretamente ali no dia a dia, mas pode ser que caia no teste prático. Então é preciso ter esse conhecimento para você sentir segurança para se dar bem até ali. Ficou claro tudo isso? Eu espero muito que sim, e que eu tenha te ajudado a entender como fazer esse processo de forma correta é importante tanto para a empregada como para a empresa. Se tudo que eu te mostrei aqui fez algum sentido para você, me ajuda aqui e curte esse vídeo. E se você deseja receber mais conteúdo sobre departamento pessoal, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Um beijo então e até a próxima!